Olá meus amigos, eu sou o Arnaldo Gottlieb e no vídeo de hoje, na nossa dica jurídica de hoje, queria passar para vocês como estabelecer uma diferença super importante. É comum as pessoas me perguntarem assim, Ronaldo, quando eu devo ir à justiça? Vale a pena eu ir à justiça, lutar por esse direito? O que eu faço nesse momento? Entro com uma ação, procuro um advogado? Como planejar isso? É claro, gente, que de modo geral, cada questão tem que ser analisada individualmente, quer dizer, de modo personalizado. Cada caso é um caso, não dá para a gente colocar isso num saco só, num cesto só e ponto final. Agora, para vocês terem uma ideia, o quanto é importante às vezes você dar o primeiro passo e por que dar o primeiro passo, e às vezes o quanto é importante você esperar ser atacado para se defender, ou seja, deixar para o banco dar esse primeiro passo. Vou fazer rapidamente aqui uma breve explicação para vocês. Quando você deve ir à justiça? Quando vale a pena ir à justiça? Eu diria que quando, por exemplo, você precisa tornar nulo, anular uma dívida. Qual é um exemplo disso? Você foi lá, negociou com a financeira, com o banco e assinou um termo de confissão de dívida. Esse termo de confissão de dívida ele é um título executivo, quer dizer, se você não paga, o banco, a financeira, pode ir direto com uma execução contra você, já buscando atingir o seu patrimônio. Tá? A gente fala sobre essa questão do título executivo com calma em outro vídeo. Mas, enfim, ela não precisa mais provar a existência de uma dívida, discutir aquilo para depois ir atrás do seu patrimônio. Ela já tem um título, ela já entra direto para pressionar você para fazer o pagamento. Então você foi lá, fez uma negociação, quando você olhou, você tinha negociado parcelas imensas para pagar no prazo, vai dar um valor imenso, isso não vale, não é isso que você queria. Aí você pode pensar em entrar com uma ação para tornar nula essa dívida, tá? Então para você provar que foi coagido, que você foi induzido a errar e anular tudo isso, tá? Quer dizer, tornar nulo, voltar do início, como se nada tivesse acontecido. Vale a pena, é importante para você evitar problemas futuros e para ficar esse aceite de uma dívida que você considera absurda, que foi feita, foi assinada, foi confessada sob pressão, sob coação. Quando você tem um financiamento de imóvel ou de automóvel, gente, são duas dívidas complicadas, perigosas. A do imóvel é uma alienação fiduciária. Se você não paga, o banco rapidamente consolida a propriedade e leiloa, sem precisar ir à justiça contra você. Então é muito importante que se você tem um financiamento de imóvel habitacional, está sentindo que as prestações ou já estão atrasadas ou vão atrasar, busca fazer a discussão daquele contrato para entender o que está acontecendo, corrigir, reduzir prestações e seguir adiante para proteger o seu imóvel. Isso vale para o automóvel também. Por favor, gente, só não caia naquela história que está cheio de anúncio aí pelo Brasil afora, eu, às vezes viajando, vejo isso no Rio, São Paulo, Sul, Norte, Nordeste, essa coisa de, olha, vai diminuir 50% da sua prestação, redução de 80%, isso é conversa, gente, isso é para enganar vocês. Às vezes o advogado diz assim, não, eu entro com a ação, aí a gente faz o depósito, aí pega a sua prestação que era de 1.000, diz para você depositar 200, aí depois você perde o automóvel. Porque depositar não significa que tem uma garantia judicial e etc. O cara diz para você depositar e pede na justiça para fazer valer esse depósito. E lógico que não vai conseguir, né, gente? Dá uma olhadinha na taxa de juros no financiamento de automóvel para ver que não há uma redução de 80%. É muita coisa. Então a gente sabe, a gente discute as questões de dívidas e etc., mas tem que ter pé no chão, senão você cai em golpe, senão você perde o seu automóvel. Eu vou falar com mais calma sobre isso num vídeo específico. Vale a pena também você ir à justiça quando você está discutindo determinados contratos, tá? Não confissões de dívida, contratos que você assinou, mas também percebeu que eles foram assinados erroneamente. Você errou naquele momento. Você pode discutir contratos. Às vezes você pode alegar o que se chama de imprevisão, tá? Você não podia prever aquilo. Quer dizer, você assinou um contrato para pagar 1.000, por força de algumas circunstâncias, isso foi para 10.000. Por coisas imprevisíveis. Então você pode discutir isso também. São alguns exemplos de quando vale a pena você discutir um contrato. Agora, cheque especial, cartão de crédito e empréstimos sem garantia, na maioria das vezes, não vale a pena. Eu te aconselharia a esperar. Por quê?
Primeiro, porque dificilmente, mas dificilmente mesmo, o banco vai entrar com uma ação para cobrar juros no cartão de crédito na ordem de 15% ao mês, vamos falar, por exemplo, assim, 15% ao mês, quando a gente sabe que a Justiça trabalha com a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, que é muito menor do que isso, tá? É muito menor do que isso. Então, dificilmente o banco vai entrar com esse tipo de ação, cartão de crédito é a mesma coisa, em determinados empréstimos sem garantia, porque a execução é difícil. Então, para você entrar com isso aqui, você vai ter que recalcular, você vai ter que propor a consignação, quer dizer, depósitos em juízo, diferente daquilo que eu falei do carro lá. Você propor depósitos, pedir autorização e etc. Eu acho melhor você esperar ser cobrado e aí acertar isso dentro dos autos do processo, se houver, o que eu acho pouco provável. Se não, você fazer até uma negociação administrativa. Por quê? Porque senão você vai ter que contratar advogado, entrar com ação, gastar dinheiro e etc. E você também não tem dados para isso. Porque é muito comum nos casos de dívida de cheque especial, cartão de crédito e empréstimo, a pessoa não saber a origem da dívida, aquele momento, como é que foi para calcular, acaba sendo muita despesa e não vale a pena. Se for o caso, é melhor você sim se preparar e negociar. Essa negociação principalmente será administrativa. Em alguns casos ela vai acabar sendo judicial, mas são poucos os casos por conta disso que eu falei para vocês, tá? Então lembra, gente, é um exemplo genérico, eu estou dando aqui uma receita de bolo, porque isso não existe no direito, né? Mas existem situações em que vale a pena ir à justiça, existem situações em que não vale a pena ir à justiça. É melhor você esperar e trabalhar os seus direitos. Porque aí vale a pena eu falar aqui para vocês. Devedor tem muito mais direito do que imagina que tem. Então, às vezes, você é mais forte do que quem está cobrando você. Você só não sabe disso. Mas passa a saber acompanhando aqui o nosso canal. Tá certo, gente? Lembra-se, se você tiver dúvidas, é só enviar, eu respondo todo mundo. Quarta-feira é dia de vídeo com a resposta das dúvidas que chegam aqui pelo canal. Eu vou respondendo todo mundo, gente, na ordem de chegada. Salvo as pessoas que adquirem, né, as apostilas, o Vencendo Dívidas, o Financeiramente Feliz e também o Defenda-se. Quem adquire as apostilas tem prioridade, aí passa na frente e eu respondo com mais rapidez. As apostilas você lê no seu tablet, smartphone, computador, ou então faz assim, como eu fiz aqui, olha, imprime bonitinho, coloca uma espiral e vira uma apostila bacaninha para você. Tá bom? Segunda-feira é dia de dica jurídica como essa, quarta-feira, dia da gente responder as dúvidas de todos vocês, e na sexta-feira não perca o curso de graça, tá? De devedor a vencedor. Aprenda a enfrentar cobranças abusivas, superar o endividamento e equilibrar definitivamente a sua saúde financeira. Dá uma passadinha no nosso site também, tem muito material lá, inclusive e-book de graça, a mesma coisa, você vê no computador, tablet, smartphone ou imprime, como enfrentar cobranças abusivas, esse é de graça para você, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.